Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana especial, mais uma semana em que a gente pode crescer em conhecimento, sabedoria e, é claro, instrução milenar, que é o que define o nosso futuro. Muita gente só não está vencendo nas áreas da vida que está perdendo hoje porque não tem a instrução que precisa para mudar a realidade. Então nós vamos começar mais uma série no Café com Destino. Sejam muito bem-vindos. Já começa compartilhando essa aula como? Como que se faz, Teixeira, a aula? O compartilhamento. A pessoa vai descer um pouquinho, vai clicar na setinha que tem assim, compartilhar, copiar o link e colar. Muito difícil essa instrução. Não entendi nada. Vamos fazer o seguinte, desconsidera o que o Teixeirinha falou, só compartilha o link, pega o link aqui do YouTube e manda para o máximo de pessoas, pelo menos para 7 pessoas que você ama, que você quer ver crescer, manda para o WhatsApp, posta no seu story do Instagram, mas divulga que começou mais uma semana do Café com Destino e a série dessa semana está muito especial e se chama O que é a fé? A fé talvez não seja o que você pensa. Fé não é pensamento positivo, fé não é querer muito uma coisa, fé não é necessariamente acreditar em Deus, fé é muito mais do que isso. E eu vou te provar essa semana nessa série profunda sobre fé. Wesley, como é que foi o seu final de semana? Ótimo, graças Olha, eu a Deus. recebi uma informação. Eu não posso. Como é que fala aquela informação que não vem com nome? Anônima. Uma informação anônima de que você foi visto esse final de semana. É mentira, né? Não, é mentira. Né? É mentira. Nem falei o que é e como é que é mentira. Como é que é mentira? Eu nem falei o que é. Você vê que o cara tá devendo, Teixeirinho? Quando o cara tá devendo, o cara nega sem saber o que é. Mentira, não fiz nada. Só se tiver foto. Que meus investigadores estão atrás. Ó. Aqui o teólogo, né? O Wesley Teixeirinha, nosso teólogo, estão sempre presentes aqui ajudando a gente nas composições bíblicas, né? Tudo que a gente precisa de Bíblia, a gente consulta ele, só para ver o nível que tá. Wikipédia Bíblica. Wikipédia Bíblica. Gente, se você já compartilhou, pelo menos para 7 pessoas, agora curte o vídeo, porque quando você curte o vídeo, entrega para mais gente, né? O algoritmo do YouTube entende a relevância do vídeo e entrega para mais gente. E você mostra para a nossa equipe que vale a pena a gente estar todos os dias aqui pela manhã, nesse Café com Destino. Outra boa notícia, antes de a gente começar a matéria, é que a gente está chegando a 3 milhões de alunos e alunas inscritos nesse canal. 3 milhões de pessoas. Você imagina que nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil e 3 milhões estão inscritos nesse canal. Ou seja, eu quero agradecer você que confia nesse treinamento, que confia nesse canal de instrução, que é o nosso canal aqui no YouTube, onde a gente faz o Café com Destino e onde também a gente, todo domingo, sobe uma pregação para você. Ontem não foi diferente. Ontem teve uma pregação poderosa e eu quero te incentivar a assistir a pregação desse domingo, todo domingo 10 horas da manhã. A pregação de ontem já está no ar, está ajudando muita gente, milhares de pessoas já assistiram e vale a pena você conferir. Bom, qual é o nome da série dessa semana, Wesley? Não é fé. Também não é oração. Eu acabei de falar. O que é a fé? Você sabe que seria bom, você, já que você trabalha, que você recebe, o salário está em dia, né? É você anotar. Entendeu? Para você saber o que tem que fazer no trabalho. Por exemplo, tem que saber o nome da série. Por quê? Porque eu trabalho no Café com Destino, entendeu? Então seria bom anotações, para você não esquecer. A série é O que é a fé. E a primeira coisa que eu quero te pedir é pega papel e caneta que você vai aprender muita coisa hoje. Olha, nessa primeira aula eu vou falar sobre a fé fortalecida. Existe fé fraca? Existe. Existe. Qual é a prova bíblica disso? Você que é um profundo conhecedor da Bíblia. Tem várias. Isso aí. Quando Pedro afunda, fala homem de pouca fé. Quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, e aí os discípulos falam, Jesus, a gente tentou expulsar os demônios, não conseguimos. Ele falou, cara, vocês têm pouca fé. Mas existem demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, dá para perceber que tem muita fé fraca. Tomé, que duvidava o tempo todo das coisas sobrenaturais, né? O discípulo de Jesus, apóstolo, o cara era apóstolo, e duvidava.
Ou seja, quando ele duvidou que era Jesus ressurreto naquela mesa, depois que eles voltaram, que Jesus saiu do caminho de Emaús com 2 discípulos, sentou numa mesa e falou, eu sou Jesus, Tomé falou, se é você, como é que eu vou saber? Aí Jesus, então toca na mão ferida aqui, toca no buraco da mão. Olha que coisa, tem gente que já tem até título de que anda com Deus, mas ainda duvida de alguma coisa. Ih, vai ser forte hoje, hein, Wesley? Sim. Ó, primeira coisa que eu quero te ensinar, o que é a fé? Como é definida a fé? O que realmente é fé? Segunda coisa que você vai aprender hoje, qual é o nível da sua fé e como aumentá-la? Terceira coisa que você vai aprender hoje, hoje não, durante a série toda, né? Como a fé funciona. Ou seja, qual é a função da fé? Será que você não está usando a fé para coisa errada? Tem gente que está desperdiçando o poder da fé com coisas que não competem à fé. Por exemplo, Wesley, vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus e por isso não usa a fé, compra carro do ano? Sim. Então por que às vezes a gente quer usar a fé para comprar algo que quem não tem fé compra? Vamos ouvir agora a explicação. Por quê, né? Vamos ouvir a explicação. Às vezes, a fé serve para qualquer coisa. Até para coisas materiais. Só que às vezes você está usando com a motivação errada. É por isso que as coisas não acontecem. Essa série vai te esclarecer muita coisa sobre fé. Tá bom? Se você já sabe, já percebeu que é um assunto que você precisa, já coloca aqui nos comentários qual cidade você está falando e fala, Thiago, eu estou precisando aumentar minha fé, caso você esteja precisando mesmo. Olha, eu vou começar com uma pesquisa que a fonte é o Journal of the American Medical Association. Por que você bota os nomes difíceis em inglês? Bota já em português para eu ler. Journal of the American Medical Association. Publicou, né, o Jornal de Medicina Americana publicou que, segundo uma pesquisa recente realizada com 2.000 médicos de diferentes especialidades nos Estados Unidos, a maioria dos médicos já enxergam uma clara ligação entre fé e saúde. Presta atenção, a pesquisa não foi com médicos cristãos ou médicos que acreditam em alguma religião, não. Foi com médicos. Mas eles já perceberam que existe uma ligação entre fé e saúde. Outra pesquisa interessante. Mais da metade, 56% dos profissionais entrevistados, disseram acreditar que a espiritualidade tem influência significativa na saúde dos pacientes. O estudo sugere que grande parte dos médicos não encontra barreiras, ou seja, não existe tanta confusão como acham entre ciência e fé. Muita coisa eles se completam e concordam. Tanto a ciência quanto a fé se complementam em muitas coisas. A primeira coisa que você tem que entender é que fé, a definição milenar de fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê. Então o que é fé? Certeza do que você espera, mas ainda não tem. Fé não é acreditar que isso vai chegar. Fé não é torcer para acontecer, isso é pensamento positivo. Fé é certeza das coisas que você não vê, mas está esperando acontecer. Isso é muito difícil, Teixeira. Porque é muito difícil a gente acreditar no que ainda não vê. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados que não me viram, mas creram. Sabe o que é bem-aventurados? Felizes e abençoados ao mesmo tempo. Felizes e abençoados são aqueles que não me viram e creram. Se você tem que ver para acreditar, você não tem fé. Porque o segredo da fé é acreditar para depois ver. O segredo da fé é acreditar para depois ver. Então nós precisamos entender que a fé é um princípio infalível e intransferível caso você queira viver realmente uma vida espiritual durante sua passagem terrena. Ou seja, o apóstolo Pedro define nossa passagem aqui na Terra como uma peregrinação. Ele diz o seguinte, o tempo da minha peregrinação terrena está acabando. Ou seja, o que é uma peregrinação, Você sabe o que é uma peregrinação? Uma passagem,
Uma viagem, uma... Muito simples essa explicação. Não... Como é que é? A virada. O que é uma peregrinação? Outra parte. Ou seja, peregrinar é você caminhar, às vezes até sozinho, lentamente, por um caminho que você quer conhecer. Por isso que a gente usa o termo peregrinar na Terra Santa. Não é tanto viagem à Terra Santa, é peregrinação na Terra Santa. Porque você está indo buscar algo, você vai devagar e às vezes até sozinho para observar tudo, para conhecer tudo. A nossa passagem aqui na Terra é uma escola, é um aprendizado. A nossa passagem aqui na Terra não é um acidente. Ninguém que está me escutando agora é fruto de um acidente. Você pode até achar que é um acidente porque sua mãe tentou te abortar e não conseguiu, ou porque tua mãe não te esperava, mas o teu pai engravidou, vocês não sabiam. Você pode até achar que nasceu por acaso. Não existe por acaso quando se trata de plano espiritual. Você foi encaixado nessa peregrinação aqui na Terra porque existe um propósito e um destino divino na sua vida. Você não está aqui por acaso. Como você pode me provar, Thiago? Porque independentemente de como você nasceu, da situação que você veio, de como foi sua infância, das dificuldades, das dores, das lutas, dos traumas que você passou, se você usar a fé da maneira correta, a partir de agora a tua sorte muda. A única coisa que pode realmente mudar a sorte do ser humano é a fé. Você pode ver que todas as vezes que Deus apareceu para um ser humano, toda vez que Deus apareceu para se comunicar com o ser humano, a primeira coisa que ele tinha que falar para o ser humano é: não tenha medo. Por quê? Porque o medo é o oposto da fé. Anote isso. O medo é o inimigo mortal da fé. Então a primeira coisa que Deus fala quando aparece para um ser humano é: não tenha medo, porque senão você não vai ter fé para acreditar no que eu vou te contar. Não fica com medo, senão você não vai ter fé para dar os passos que eu vou te guiar. Não tenha medo, senão você vai se confundir quando eu falar o que está por vir no teu futuro. Então entenda o seguinte: primeira coisa que você tem que eliminar da tua vida para começar a aumentar a tua fé é o medo. A segunda coisa que você tem que fazer está escrito. Aqui, ó, vou ler para você. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer realmente viver a verdadeira fé que dá resultado? Elimina o medo da tua vida e começa a escutar a palavra de Deus. Porque o medo, você vai tirar o inimigo, os opositores da fé, quando você elimina o medo. Segundo, você começa a ouvir a palavra de Deus, aumenta o nível, aumenta a capacidade, a força da tua fé. Agora, lembre-se que existem ambientes que você precisa estar para que a tua fé seja fortalecida, porque a fé define muita coisa importante. Primeiro, o mais importante de tudo é a eternidade. Onde é que você vai passar a eternidade? Quando seus olhos fecharem aqui na terra, para onde você vai? A Bíblia diz que tem dois destinos, céu e inferno. O seio de Abraão e o Hades. A sua fé vai determinar para onde você vai, né? A graça salvadora de Jesus Cristo se manifesta através da tua fé nele. Né? Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo através da fé, está escrito. Então a tua fé, primeiro benefício da fé, determina o endereço da tua eternidade. Mas tem um benefício muito bom da fé aqui na terra, antes da nossa eternidade, antes da gente entrar na vida eterna. Sabe qual é, Wesley? Qual? Nem dinheiro resolve, nem networking, contato resolve, nem diploma na parede resolve. Só nos dias escuros, nos dias maus, nos dias mais difíceis, nos dias que não tem solução, aparentam não ter solução, só a fé resolve. Dinheiro, networking, diploma é importante para várias coisas na vida. Para o dia mal, só a fé. E você acha que você vai passar por essa peregrinação na terra sem passar pelos dias maus, sem passar por tormentas, sem passar por tempestades, sem ter dias que você pensa em desistir de tudo? Impossível! Essa terra, por si só, já nos desanima. Como é que pode um ser humano passar por essa terra aqui sem fé? Deve ser uma vida muito difícil. Uma vida muito fria, uma vida muito sem expectativa. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não vemos. Ou seja, certeza e convicção são atributos da fé. Certeza e convicção são atributos da fé. Você só pode reconhecer que uma pessoa é cheia de fé
Teixeira, você é uma pessoa que tem certeza e convicção daquilo que faz e fala. Aliás, Romanos 14 é muito profundo. Leia todos os Romanos 14 como exercício de casa. Você vai ver o seguinte, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, seja comer carne, beber vinho, fazer isso, fazer aquilo, só faz se for pela fé. Porque tudo que você faz que não é pela fé é pecado. Então, se você está na dúvida, se isso, aquilo... O apóstolo Paulo fala em Romanos 14 assim, tem gente que fala, comemoro tal data ou não. Faço tal coisa ou não. Se não é pela fé, já é errado. Que tudo que não é pela fé é pecado. Está escrito, não sou eu que estou falando, não. Quem sou eu para achar alguma coisa? Só estou falando que está escrito há mais de 2000 anos. Então vamos lá, que a gente está construindo o conceito de fé. Fé é essa certeza das coisas que você espera e vão chegar na tua vida e a convicção dos fatos que você ainda não vê. Aí vem Mateus 17, 20 e diz o seguinte, olha o que Jesus fala. A fé de vocês é pequena. A fé de vocês não é suficiente. Mas eu lhes asseguro, disse Jesus, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão poder dar ordem a esse monte. Sai daqui, vai para lá, e o monte vai lhe obedecer. E nada lhe será impossível. Vamos lá. Jesus, o mestre dos mestres, o autor e consumador da nossa fé, o imbatível e invencível, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o nome que está sobre todo nome. Ele mesmo, com sua própria boca, declara, nada lhe será impossível, somente se você tiver fé, a partir do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, não é o tamanho que determina. Porque a partir do grão de mostarda, não importa qual o tamanho, você vai poder dar ordem para o monte e ele vai embora. Só não pode ser menor que um grão de mostarda. Qual o tamanho do grão de mostarda? Quase invisível na mão assim, ó. Muito pequenininho. Sabe o que a Bíblia está falando? A fé é tão poderosa que se você acreditar sem duvidar, independentemente do tamanho do seu problema, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda e o seu problema é uma montanha gigante, é um Monte Everest. Você vai dar ordem para esse problema, ele vai sair da tua frente. Só porque você acreditou sem duvidar que era possível. Fé é acreditar sem duvidar. Aliás, eu ensino isso com muitos detalhes no Método Destiny. Vocês já fizeram o Método Destiny? Já. Sim. Não, porque o Wesley já fez 9 vezes e não deu certo. Eu soube esse final de semana, pelo que ele estava fazendo esse final de semana, que eu recebi informações anônimas, ele não fez o Método Destiny. Porque pelo menos 4 princípios ele quebrou esse final de semana. Dos 12 que eu ensino, 4 ele abandonou. O princípio da exclusividade, inclusive, que é o da santidade. Depois eu conto para você no particular que eu não posso falar diante das câmeras. Meu advogado não deixa. Então, assim, a nossa fé, ela, se você acredita sem duvidar, você já tem fé suficiente para dar ordem em qualquer problema e ele sair da sua frente. E lembre-se que certeza e convicção são atributos da fé. Então, tudo que você for fazer, faça com certeza e convicção. Isso vai te ajudar. Olha só. Se você está precisando hoje, você está assistindo o Café com Destino e fala, Thiago, o problema que eu estou me parece impossível, a situação que eu estou vivendo é muito difícil de resolver, deixa eu te explicar. Não deixe de dar atenção à sua vida financeira, o dinheiro é muito importante, você só paga a conta com dinheiro. Não deixe de dar atenção à sua vida emocional, porque a sua felicidade e o relacionamento com as pessoas que você vive dependem do seu estado emocional. Não deixe de dar atenção à sua família, porque se você não tem um lugar para onde voltar, você não tem a base que você precisa para peregrinar nessa terra. Mas, dê atenção a tudo, mas não abandone o mais importante, que é a vida espiritual, ou seja, a fé. E para você crescer na fé, você vai precisar fazer 5 coisas que eu quero te ensinar agora. É um exercício de casa, 5 coisas, né? Inclusive, para você que vai estar comigo na Conferência Destino, isso aqui vai ser um exercício obrigatório. Você já está na Conferência Destino comigo? Já se inscreveu? É obrigatório para quê? Para você passar esses próximos 40 dias que faltam, 38, 39 dias que faltam para a Conferência Destino, para você ir aumentando a tua fé, porque nesses 3 dias vai acontecer tanta coisa sobrenatural naquele estádio que você, se você não tiver fé suficiente, você vai até ficar espantado. Então, é um exercício para quem vai estar na Conferência Destino. Primeiro, você vai orar diariamente, 5 minutos só, no relógio, somente pedindo mais fé a Deus. Use sua criatividade para falar 5 minutos sobre fé com Deus. Senhor, me dá fé.
Senhor, me dá a capacidade de acreditar sem duvidar. Por mais que as montanhas, Senhor, pareçam impossíveis na minha frente, a partir de um grão de mostarda, Senhor, a partir desse tamanho já aumenta a minha fé. E 5 minutos pedindo força, pedindo fé, pedindo que Deus tire o medo de você, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo e o medo é o inimigo, é o oposto da fé. Então, 5 minutos por dia. Primeiro exercício. Segundo, meditar na palavra. Meditar na palavra, cadê minha Bíblia, Wesley? Meditar na palavra não é ler. É muito mais do que isso. Eu já ensinei para o Wesley, que é um bom aluno, o que é meditar, Wesley? Imaginar. Meditar é imaginar. Então aqui, ó, minha Bíblia está aqui, aliás, combinando com a minha roupa. Você vê que aqui a gente trabalha com consultoria de imagem. Aqui é consultoria de imagem. É tudo combinando. Ó, o que é meditar? É você pega aqui vou pegar um salmo aqui, ó. Um salmo que eu gosto, ó, 123. Pensa no salmo que está longe aqui. Não, tá. Ó, Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que estás no trono. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, os meus olhos estão atentos às mãos do Senhor, porque Ele é o único que tem misericórdia de nós. Aí leu isso, né? Agora você vai imaginar isso. A ti levanto meus olhos. Você imagina levantando os seus olhos. Quando você olha para cima, o que você vê? O céu. Aí olha o que diz. Tu que ocupas o trono que está nos céus. Então, você começa a imaginar. Eu olho para o céu e eu sei que o trono de Deus está lá em algum lugar. Você começa a imaginar o trono de Deus. E assim como os olhos de um servo, os olhos de um empregado está de olho nas mãos do seu Senhor para ver qual é a ordem que vai vir, o que vai acontecer, ou qual é a bênção, qual é o pagamento que vai vir, assim os meus olhos estão atentos às mãos do Senhor que está no trono, porque é Ele que vai ter misericórdia de mim. Gente, ler a Bíblia simplesmente não é suficiente, você precisa imaginar o que está lendo. O nome disso é meditar. Só ler não é suficiente. Meditar na palavra é o caminho, porque só ler é só letra, e a letra por si só diz a própria palavra que ela pode matar. Mas quando você medita, você imagina, você desenvolve sua inteligência e aquilo começa a virar uma verdade dentro de você. Então, um outro exercício, além de 5 minutos de oração por dia, você vai meditar 10 minutos por dia na palavra. Então vamos lá, só aqui você já tem 15 minutos de trabalho, que não é nada para as 24 horas que você tem no dia. Se você fosse dar o dízimo do seu tempo para Deus, seriam 2 horas e 40 por dia para Deus. Dá para pensar nisso, Teixeira? Então, temos 24 horas. Se você fosse dar só 10% das 24 horas que Deus te dá por dia, você teria que ficar 2 horas e 40 na presença dele em oração, leitura da palavra, jejum e etc. Estou pedindo 15 minutos. 5 minutos de oração pedindo mais fé. É opcional para quem é aluno do Café com Destino, é obrigatório para quem está inscrito na Conferência de Destino. Porque o que vai acontecer de 7 a 9 de setembro agora, lá no Ginásio do Barueri, vai ser sobrenatural e eu quero que você esteja preparado. Terceiro, você vai escolher pelo menos 2 pessoas que você conhece que tem muita fé e vai começar a caminhar mais próximo dessas pessoas. Você vai marcar almoço com elas, você vai marcar oração, você vai estar perto delas. Ande pelo menos com 2 pessoas. Intencionalmente, caminhe mais próximo de pelo menos 2 pessoas que têm muita fé. 2 pessoas que... Aqui, ó, tá grudando. A Bíblia não quer se afastar. E eu não quero me afastar da palavra. Então, andar com pessoas de fé. Quarto, ouça pregações diariamente. Todo dia, sem tirar férias, escute uma pregação. O nosso canal tem mais... Tem quantas pregações no nosso canal? Umas 500, 600? Tem umas 500. Hã? Centenas. Eu gosto do Wesley porque ele não tem número de nada. Ele só chuta as coisas. Chutômetro. Ele fala assim, muitas, centenas, e nunca dá um número. E o trabalho dele é só ter os números ali anotadinhos. Então, assim, nós temos centenas e centenas de pregações só no nosso canal, mas tem tanto canal bom de pregação também para você assistir. Todo dia assista a palavra. A palavra é o que aumenta a tua fé. Por último, busque estar em ambientes onde Deus se manifesta, porque ali você vai ter experiência. Então, presta atenção, se você ainda não está inscrito na Conferência de Destino, corre.
que eu te garanto que esses 3 dias você vai sair dali com a experiência com Deus que você está buscando. Se é isso que você quer, se é uma experiência que você quer, você precisa estar comigo lá. Para quem já está inscrito, essa lista aqui toda é obrigatória, hein? Amanhã, Wesley, a gente vai falar sobre os 3 níveis de fé. Como assim, Thiago? Existem níveis de fé diferentes. Se você aprender a matemática que eu vou te ensinar amanhã sobre os níveis de fé, tua vida muda por completo. Você vai saber exatamente o que tem que fazer de passar para um nível para o outro e você também vai se identificar em qual nível de fé você vai estar. É muito importante que você já coloque teu relógio, teu celular para despertar amanhã às 7h57 da manhã para a gente estar junto no Café com Destino. Algum recado, Wesley? Que o Wesley fica olhando assim, tipo, querendo dar um... Documentário. Ah, vai ter documentário. Tá bom, daqui a pouco eu falo então quando chegar a hora, tá bom? Eu posso dar aula normalmente, aí você dá o recado só na hora dos recados? Tá bom. Vamos combinar isso? Vamos. Obrigado. Então assim, gente, eu tenho TDAH, eu não consigo me concentrar, o cara me para no meio da palavra, você não esquece de tal coisa que é só no final que eu tenho que avisar. Eu comecei a trabalhar agora com você. Só 4 anos, ele não aprendeu ainda as coisas. Então, olha só, revisando o exercício, orar 5 minutos por dia, pedindo só fé. Isso é um exercício para essa semana, de segunda a sexta. Meditar 10 minutos por dia na palavra. Meditar não é ler, é imaginar. Escolher 2 pessoas que você sabe que tem muita fé e intencionalmente andar mais próximos dela essa semana. Escutar uma pregação por dia, durante toda essa semana. E buscar estar em ambientes onde Deus se manifesta para que você tenha uma experiência. Isso aqui é o que eu ensino para os meus filhos. Na frente de a faculdade que eles querem fazer, a carreira que eles querem seguir, eu ensino a ter fé. Porque o que vai manter qualquer ser humano de pé nesse caos que está esse mundo é a nossa fé. Quando a pessoa estiver fazendo um desses exercícios, tirar fotos, postar no stories e marcar @Thiago Brunet Café com Ó, quando você estiver fazendo um desses exercícios, a não ser oração. Não vai, ó, oração. quer me deixar nervoso, é você fazer selfie quando tá orando. Porque não tá orando. Se tá fazendo selfie, tá orando. Tem gente que vai postar, eu na presença de Deus. Ou você tá na presença de Deus ou você tá tirando fotos. Os dois ao mesmo tempo não dá. Mas na hora que você estiver lendo a Bíblia ou assistindo a pregação, dá pra você tirar uma foto, postar no teu story e falar assim, ó, exercício do Café com Destino. Me marca lá, @Thiago Brunet, que a gente lá, eu, o Teixeirinha, a nossa equipe, a gente vê e alguns a gente vai repostar e vai saber que você tá comprometido, tá bom? Então, tirando a oração, não tire foto orando, tá? Que sabe que eu já deixei de seguir uma pessoa no Instagram por causa disso? Sério? A pessoa postou foto chorando, orando e falou assim, que presença de Deus linda. Eu fico pensando, ela estava orando. Aí para ela pegar o telefone, ela teve que abrir o olho. Aí já desconectou. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como uma pomba, é sensível, né? Voa qualquer coisa a pomba. Aí abriu o olho, escolheu o ângulo, botou o filtro. Ó, fez biquinho. Deu uma limpadinha e pá, orando na presença de Deus. Então assim, tirando a oração, que aí é você e Deus, mas você está lendo a palavra, dá para tirar uma foto, você está assistindo uma pregação, dá para tirar uma foto, você posta para a gente ver que você está firme nos exercícios, tá bom? Agora vamos aos recados, Wesley. Agora, né? Nosso momento. O que o pessoal tem que fazer para assistir um novo documentário que nós lançamos essa semana chamado O Poder da Intercessão? Tem o card e tem o link na descrição. Ó, vai ter um card. O que é um card? É uma sugestão de vídeo? Isso, é uma sugestão de vídeo que vai aparecer agora para você quando acabar esse Café com Destino. E também tem um link aqui na descrição do nosso documentário que está no canal da Casa de Destino, nosso ministério, chamado O Poder da Intercessão. Você precisa assistir. São só 6 minutos de documentário. 6 minutos. Você vai entender muito sobre fé e sobre oração agora. E como tua vida pode mudar. Não deixa de assistir agora o documentário O Poder da Intercessão. Então fica aqui esses exercícios que eu passei e mais assistir o documentário da Casa de Destino, O Poder da Intercessão, foi gravado nos bastidores da Conferência de Destino, então você já vai ter uma ideia do que é a conferência, do Espírito Profético que se manifesta lá, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Amanhã, 7h57 da manhã, nós estamos de volta e eu te vejo também na Conferência Destino de 7 a 9 de setembro. Paz e prosperidade.